E aí, já parou para pensar como é que as grandes decisões do governo, aquelas que a gente vê no jornal, realmente saem do papel e afetam a nossa vida? Hoje, a gente vai desmontar essa engrenagem complexa que é a administração pública brasileira para entender como ela funciona por dentro. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A gente ouve falar de planos para a economia, para a saúde, para a educação, mas afinal, qual é o caminho que uma ideia percorre até virar algo concreto? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Para facilitar, vamos imaginar o governo como se fosse uma empresa gigante. Existe uma matriz, que é o centro de comando, e várias filiais, cada uma super especialista numa tarefa. É essa a planta baixa da máquina pública que a gente vai analisar. Para começar, a gente precisa separar duas coisas bem importantes. Uma coisa é quem define o rumo, o plano. Outra, completamente diferente, é quem de fato põe a mão na massa e executa esse plano. É a diferença básica entre governo e administração. Então, olha só que interessante, o governo é quem toma as decisões políticas. É ele que diz o que vai ser feito e por quê. Já a administração pública é todo o resto. É o maquinário, o conjunto de pessoas e órgãos que vai descobrir como fazer aquilo acontecer. Basicamente, um pensa na estratégia, o outro executa. Vamos começar então pela matriz dessa nossa super empresa, o que a gente chama de administração direta. Pensa nela como o quartel-general. É ali que estão os centros de decisão mais importantes, como a Presidência da República, os ministérios, as secretarias dos estados e municípios. E dentro dessa matriz, a gente tem o que chamamos de órgãos. O ministério, por exemplo, não é uma empresa separada com o CNPJ próprio. Ele é como se fosse o departamento de marketing ou de finanças de uma companhia. É uma parte do todo, sem vida jurídica independente. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita para entender isso. Um fígado não assina um contrato, né? Quem assina é a pessoa. Do mesmo jeito, quando o Ministério da Saúde toma uma decisão, quem está agindo, respondendo por ela legalmente é a União. A ação do órgão é, na verdade, a ação da entidade maior. E o nome técnico para essa jogada de distribuir tarefas dentro da mesma estrutura, criando esses departamentos internos, é desconcentração. É a matriz se organizando por dentro para dar conta do recado. Só que, às vezes, a matriz percebe que uma tarefa é tão específica, mas tão específica, que precisa de uma equipe com foco total naquilo, com mais autonomia. É aí que entra em cena a administração indireta. E quando o Estado decide criar uma nova empresa, com CNPJ próprio, com sua própria equipe, para cuidar de uma tarefa, o nome desse processo é descentralização. A tarefa é literalmente transferida para fora da estrutura central. E aqui, olha só, a diferença fica cristalina. Desconcentrar é criar um departamento novo dentro da matriz. Descentralizar é criar uma filial, uma empresa totalmente nova fora da matriz. Uma é uma arrumação interna, a outra é criar algo novo do lado de fora. Entender isso é a chave de tudo. E essas filiais vêm em vários formatos, digamos assim. A gente tem as autarquias, que fazem serviços que são a cara do Estado, tipo INSS. Temos as fundações públicas, que geralmente cuidam de áreas como cultura ou pesquisa. E aí vem as que atuam no mercado. As empresas públicas, tipo os Correios, com capital 100% público, e as sociedades de economia mista, como a Petrobras, que tem dinheiro do governo e de acionistas privados. Agora, vamos dar um zoom no tipo mais clássico de todas essas entidades especialistas, a autarquia. Se a gente entender bem como ela funciona, o resto fica bem mais fácil. A definição formal é essa aí, mas traduzindo, é uma entidade que nasce de uma lei, tem seu próprio CNPJ, seu próprio dinheiro e uma certa autonomia para fazer um trabalho muito específico, que é a tarefa do Estado. Essas são as digitais de uma autarquia. Ela nasce por lei, tem vida própria em termos de grana e administração e existe para cumprir uma única missão. E aqui tem um ponto fundamental. Ela não é subordinada a um ministério, como um funcionário é ao chefe. Ela é vinculada. Isso quer dizer que existe uma supervisão, um controle, mas não uma hierarquia direta do dia a dia. Quer um exemplo do nosso cotidiano? A Anatel. É ela que cria as regras para as operadoras de celular e internet. Outro gigante é o INSS, que cuida da Previdência. São entidades especialistas criadas para missões bem técnicas e definidas. Certo. Mas a história fica ainda mais interessante. Se a Anatel já é uma autarquia e tem autonomia, por que a gente ouve dizer que ela e outras parecidas são especiais? O que dá a elas um grau extra de independência? O pulo do gato está em quem comanda. Numa autarquia comum, o presidente pode trocar o dirigente a qualquer momento. Já nas agências reguladoras, como a Anatel,
Os diretores têm mandatos com prazo fixo. Eles não podem ser demitidos por uma simples canetada. E isso, claro, serve como um escudo contra pressões políticas, permitindo que as decisões sejam mais técnicas. Ok, a gente viu a matriz, os departamentos, as filiais, mas no final das contas, para que organizar o Estado desse jeito? Qual é a grande lógica por trás de toda essa estrutura? A ideia, no fundo, é tentar ter o melhor dos dois mundos. A administração direta age como cérebro, pensando na estratégia geral. E a administração indireta funciona como um conjunto de braços especializados, cada um executando sua tarefa com mais agilidade e conhecimento técnico. É uma busca constante por equilíbrio entre o controle central e a expertise de cada área. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, o governo define o plano e a administração executa. Essa administração tem uma matriz, a direta, que se organiza por dentro com a desconcentração e cria filiais especialistas, a indireta, através da descentralização. E as autarquias, como a Anatel, são as estrelas desse time de especialistas. E tudo isso nos deixa com uma grande questão para pensar. Toda essa arquitetura, com suas divisões e regras, realmente funciona para tornar o serviço público mais ágil e eficiente? Ou será que, na prática, essa complexidade toda acaba virando um labirinto de burocracia? A resposta para essa pergunta talvez seja o maior desafio da gestão pública no Brasil.